Depois dos 15, quando tudo começou a mudar, de Bruna Vieira. Esse é um livro voltado principalmente para meninas adolescentes, especialmente aquelas que tiveram decepções amorosas, que estão passando por momentos difíceis em suas vidas sentimentais. A autora deste livro é uma das blogueiras e vlogueiras mais famosas do Brasil, inclusive com um prefácio escrito por Paula Pimenta, prefácio não, uma apresentação escrita por Paula Pimenta, que esses dias recentemente escreveu junto com a Bruna Vieira um livro chamado Um Ano Inesquecível. Um Ano Inesquecível, junto com a Bruna Vieira e mais duas escritoras, a Paula Pimenta está percorrendo o país com esse livro, falando sobre as estações do ano. Mas tudo começou com este livro. A Bruna Vieira, é como se fosse uma autobiografia, em que ela conta suas experiências, principalmente no ponto de vista amoroso. É um livro dedicado a todas aquelas mulheres que passaram por situações difíceis na vida sentimental, que tiveram experiências com homens que as fizeram sofrer. Inclusive, seria interessante se todo homem lesse esse livro, não só meninas, adolescentes, mas todos os homens lessem este livro, especialmente aqueles que parece que têm o prazer em fazer as mulheres sofrerem, tem prazer em ver o sofrimento das mulheres e usar as mulheres e descartá-las como chicletes mascados, ou então usá-las como marionetes ou fantoches, para fazer aquilo que eles bem entenderem. Mas a mulher, por meio de um livro como esse, percebemos que a mulher é um ser humano, como nós. A mulher não é um objeto, a mulher não é algo descartável, a mulher é um ser humano. Tanto o homem quanto a mulher foram criados por Deus para serem seres humanos pensantes, capazes de tomar decisões. E eu estou gravando esse vídeo num local diferente do qual aparece na miniatura deste vídeo, no mesmo parque, no Parque das Águas, aqui em Sorocaba. Hoje é dia 22 de agosto de 2015, um dia de inverno, embora não pareça, porque está muito quente. Eu estou gravando aqui ao lado desse monumento, que se tornou um dos símbolos de Sorocaba, monumento ao criador e criação, de Chico Nizielski. E eu aproveitaria a sombra desse monumento para falar a respeito desse livro. É um dos mais renomados, um dos mais lidos do Brasil. Pelo menos a autora é uma das mais conhecidas, mais respeitadas do Brasil no momento. Eu gostaria de aproveitar a sombra desse monumento para falar a respeito desse livro. Então, como eu disse, é um livro escrito que é como se fosse uma autobiografia da autora, que ele fala principalmente sobre amor, amores não correspondidos, decepções amorosas, ilusões amorosas. É um livro que é dividido em 4 partes principais. Um prefácio chamado O Começo, onde a autora resume os motivos que deram origem ao livro, principalmente experiências pessoais. Inclusive, a autora do livro sempre foi uma pessoa muito tímida, muito reservada. Ela nasceu em Leopoldina, Minas Gerais, de uma família simples, e pelo que eu percebi, ela era uma das garotas mais, não digo feias, mas ela era uma pessoa assim que muito tímida, quase uma nerd, uma pessoa que estudava muito, que se preocupava muito em tirar notas boas na escola, mas ela se apaixonava muito facilmente, tanto que os homens aparentemente fizeram a altura de gato e sapato e despertaram na autora o desejo, o talento, digamos assim, de escrever. Começou, conforme a autora citou aqui nessa espécie de prefácio, no dia 19 de novembro de 2008. E ela descobriu que ela tinha essa habilidade de escrever e começou a escrever esse livro, um livro que foi lançado em 2012, surgiu em 2012. Hoje ela estava para completar 15 anos, aí o livro começou a desenvolver para valer quando em 2002 ela já tinha mais de 15 anos, hoje ela está beirando os 20, ela está com 21 anos, já está construindo a casa dela, está com a vida praticamente feita, do ponto de vista humano. Mas eu acredito que
ainda que existam coisas nesse livro das quais eu discorde, mas eu acredito que esse livro é interessante do ponto de vista de mostrar a todos nós o quanto a mulher é um ser humano como outro qualquer. A mulher não é um objeto, a mulher não é algo descartável. Ela é um ser humano com sentimentos, com atitudes, capaz de decidir, capaz de buscar um direcionamento para a sua vida. E a essas mulheres que se identificaram com esse livro, e a todos os demais que estão assistindo esse vídeo, que eu estou gravando esse vídeo agora. Mas antes de falar especificamente sobre o livro, eu gostaria de contar um testemunho bem rápido a respeito do que aconteceu comigo. Eu tive muitas decepções amorosas também. Comigo aconteceu assim, foi o inverso, né? Porque eu sou homem e eu tive muitas decepções amorosas, já sofri muito bullying, já quebrei muito a cara, já fui manipulado por pessoas mal intencionadas e passei por situações vergonhosas, porque eu sempre sonhei ter uma namorada, uma companheira, alguém com quem dividir os bons e maus momentos pro resto da minha vida. Eu queria casar cedo, meu sonho era casar com 22 anos. No fim, no começo de 2006, eu já tinha 32 anos e eu estava quase entrando em desespero, em depressão, porque eu via que estava cada vez mais distante a realização desse sonho. Eu já tinha emprego, eu já tinha casa própria, mas eu ainda não tinha uma namorada. E era a época do Flogão. O Flogão era uma página de fotos na internet, onde eu postava fotos. Estava na moda na época. E eu postei uma foto minha no Flogão, olhando para cima, na casa onde eu morava, com as mãos na cintura, como se estivesse pedindo uma resposta de Deus, um sinal de Deus a respeito desse meu desejo no meu coração de querer uma namorada. Foi aí que Deus colocou, logo que eu postei a foto no Flogão, Ele fez com que eu ouvisse a música Esperança, do Dentro do Trono. Essa música veio na minha cabeça, eu ouvi a música, parece que assisti o vídeo também, não lembro se eu assisti o vídeo, só sei que, eu acho que o YouTube já existia na época, mas é uma música que tocou muito no meu coração, que Deus usou para me acalmar, para me confortar. E foi somente aí, quando eu senti o conforto, o refrigério, o bálsamo vindo da parte de Deus, é que Deus colocou a Viviane no meu caminho. Viviane é a mulher que Deus me deu de presente de Dia dos Namorados, o melhor presente de Dia dos Namorados que alguém poderia receber. Deus me deu naquele ano de 2006, em maio de 2006. Hoje nós estamos casados há quase 8 anos, somos felizes. Agradecemos a Deus por esse presente que Deus deu para mim e Deus nos deu como presente de Dia dos Namorados naquele ano. E eu gostaria de dizer também para você, mulher, jovem, para a própria Bruna Vieira, que o homem também é um ser humano com sentimentos, que se arrepende dos seus erros. Não é porque você teve decepções amorosas que você não poderá encontrar um dia alguém, se é que já não encontrou, alguém com quem dividir os bons e os maus momentos, que realmente faça você feliz, que seja usado por Deus para fazer você feliz, tenha sido escolhido pelo próprio Deus para fazer uma diferença positiva na sua vida. E esse livro, como eu já disse, ele é dividido em 4 partes. O prefácio, que é o começo, sobre o qual eu já falei. 56 crônicas. Crônicas, para quem não sabe, é um texto curto, geralmente em primeira pessoa, no qual a pessoa conta experiências pessoais e tal. E no meio dessas 56 crônicas há também 8 mini crônicas nas páginas coloridas, porque o livro tem algumas páginas coloridas aqui no meio, e nos quais estão 8 mini crônicas. E há também 2 contos, A Roda Gigante e Vértices de um Amor. A Roda Gigante é o casalzinho que se separou, aí eles se reencontram na Roda Gigante no parque de diversões, parece que se reconciliam. Vértices de um Amor é um triângulo amoroso com a Daniela, Matheus e Felipe. Só que aí a Daniela descobre que nem o Matheus presta, e o Felipe, que seria realmente a pessoa certa para ela, desistiu dela por causa de política. Mas no fim a Daniela termina sozinha, esperando um dia encontrar alguém e tal. E a quarta parte, como dividi aqui,
é o apêndice. Leia este livro ouvindo com relação aos 18 cantos seculares e seus respectivos intérpretes sugeridos pelo autor para se escutar durante a leitura. Então, e também, como eu falei para vocês, todo homem deveria ler esse livro, especialmente aqueles que fazem as mulheres sofrer por pura diversão, usando-os como brinquedos ou marionetes, ou mesmo descartando-os como chiclete mascados. E também, com relação ao ciúme, o que eu posso falar com relação ao ciúme? A melhor maneira de impedir que o relacionamento seja escravizado pelo ciúme, porque existe o ciúme doentio, existe o zelo. O zelo é aquele sentimento de proteção, de você fazer o possível para proteger o seu amor, a pessoa que você ama, para impedir que essa pessoa saia do seu controle e vá atrás de outra. Existe o ciúme doentio, algo patológico mesmo. E uma das melhores maneiras de você controlar o ciúme e impedir que o ciúme atrapalhe seu relacionamento é sustentando o seu relacionamento em dois pilares: o pilar da confiança e o pilar da fidelidade. Porque quando você confia no outro, quando você demonstra confiança no outro, com certeza ele fará de tudo para ser fiel a você, ou vice-versa, quando há fidelidade e a confiança. Porque quem é fiel não permite que o outro perca a confiança. E por aí vai. São confiança e fidelidade. Vá por mim. Agora, o que eu posso dizer sobre os temas principais desse livro? Eu consegui separar 5 temas principais nesse livro: amor, o coração, os sentimentos do coração, a eternidade, a juventude e a liberdade. Vamos primeiro ao amor. O que diz... aliás, eu queria responder... A melhor maneira de responder este livro, de explicar a minha opinião sobre o que está escrito aqui, é através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu gostaria de mostrar para vocês o que a Bíblia diz a respeito dos 5 assuntos: amor, coração, eternidade, juventude e liberdade. Que eu acredito que, pelo que eu percebi, são os 5 assuntos principais desse livro. Começando pelo amor. Começando como tudo começou, na verdade. O primeiro relacionamento amoroso desse mundo. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale-lhe uma ajuda auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É o texto de Gênesis, capítulo 2, versículos 18, 21, 22 deles 4. Aqui fala como tudo começou. Deus separou a mulher, Deus criou a mulher para ser companheiro do homem, auxiliadora do homem, alguém que lhe correspondesse. Porque Deus não tirou o homem, a mulher da cabeça do homem para dominá-lo, nem tirou dos pés para ser dominada por ele, mas Deus tirou do lado para ser alguém igual a ele. Ah, mas ao longo da história a mulher foi escravizada, foi maltratada. Eu sei, mas isso foi consequência do pecado. Foi o pecado que causou essa separação, essa divisão, essa transformação da mulher num ser inferior, num ser pisoteado, humilhado, maltratado. Foi consequência do pecado. A culpa não foi de Deus. A culpa não foi nem da própria Eva. Porque muitos dizem que a culpa foi da Eva, porque a Eva se deixou enganar pela serpente, por Satanás. Tanto a mulher como o homem foram culpados. Não houve assim, a Eva foi mais culpada que Adão. Não, ambos foram culpados igualmente. Porque da mesma forma como a mulher foi criada para ser igual ao homem, apesar de serem sexos opostos, mas eles foram criados para ser iguais, para um completar o outro. A partir do momento que o pecado entrou neste mundo, eles passaram a se tratar praticamente como inimigos em boa parte da história da humanidade. Foi somente com o restabelecimento do reino de Deus por meio de Jesus Cristo que começou a se resgatar
o valor da mulher. Tanto que Jesus, ele falou com a mulher samaritana, ele falou com Marta, com Maria, ele absolveu a mulher adúltera. As mulheres, várias mulheres sustentaram o ministério de Jesus, como Maria Madalena. As mulheres ficaram em vigília lá na crucificação, velando o corpo de Jesus. As mulheres foram as primeiras a ir até o sepulcro atrás de Jesus, quando ele ressuscitou. Enfim, a mulher teve importância vital no ministério de Jesus, e com certeza seria uma incoerência muito grande dizer que a mulher, mesmo agora na época da graça, a mulher é inferior. A mulher tem tanto valor quanto o homem. E Jesus, uma das missões de Jesus ao vir para este mundo, ao voltar para este mundo, para estabelecer o seu reino, foi de resgatar o valor devido à mulher, destruído pelo pecado, que é definido aqui na criação, que o homem e a mulher não foram criados para ficarem sozinhos. É claro que existem casos, poucos casos, digamos assim, em que o celibato é a melhor opção, mas na imensa maioria dos casos, se Deus separou alguém para você, para fazer você feliz, para que sua vida se complete com essa pessoa, não descarte, seja feliz com essa pessoa, mas somente com essa pessoa. É claro que pode haver tentativas, vários namorados podem passar por sua vida, mas se você encontrar a pessoa certa, a pessoa escolhida por Deus para ser seu namorado ou namorada, cônjuge, agarre com unhas e dentes, não deixe escapar. Agradeça a Deus por esse presente dele e valorize. E valorize e se deixe valorizar para que vocês sejam um casal, um exemplo para todos que estão ao redor de vocês. Tanto que o próprio Jesus, em Marcos 10:9, diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Porque quando Deus une, não há quem possa separar. E eu gostaria de falar também sobre o verdadeiro amor, o amor verdadeiro, o amor genuíno. O amor, porque uma das coisas que eu mais vi nesse livro é que a autora duvida que exista uma definição clara, objetiva sobre o amor. Que não existe uma definição certa sobre o amor. Mas existe. A melhor definição sobre o amor que já foi escrita está na própria Bíblia. Foi o apóstolo Paulo que escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui nós vemos que o amor tem paciência. O amor busca somente coisas boas. Ele não permite que o ciúme tome conta do relacionamento. Ele não se envaidece. Ele não permite. Quem ama de verdade não se acha superior aos outros. Ele não faz coisas erradas, ou seja, mentir, roubar, matar, enganar, não tem nada a ver com o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não permite que você faça nada de errado por ninguém. Ninguém merece que você faça algo errado por ela. Porque quem ama de verdade tem a coragem de ser fiel, tem a coragem de ser puro, tem a coragem de ser íntegro. Amar verdadeiramente, sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa que somente faça coisas boas para agradar o outro e para não prejudicar a si próprio nem a ninguém, é um ato de coragem. Ele não busca seus interesses, ou seja, o amor não é egoísta. Quem ama de verdade não é egoísta, não busca os seus próprios interesses, não busca a sua própria paixão, a sua carne, o que está na carne, que pode prejudicar a si mesmo e as outras pessoas. Não se exaspera, ou seja, não toma decisões precipitadas, não toma decisões, não faz nada só com a cabeça, ou seja, não faz nada seguindo o coração, seguindo os seus impulsos, porque se você age por impulso, você faz coisas erradas. E quem ama de verdade não faz coisas erradas, como já falei. Não se ressente do mal, complementando. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ou seja, quem ama não mente. Se você mente, você não ama de verdade. Se você concorda com a mentira, se você compactua com a mentira, você também não ama. Porque a verdade faz parte do amor.
falar a verdade a todo momento, a todo instante, durante um relacionamento amoroso, é um ato de coragem, é um ato de fé, inclusive, porque fazendo isso, você está fazendo a vontade de Deus. O verdadeiro amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí, se você ler a continuação do texto bíblico, você verá que o amor jamais acaba, que apenas 3 coisas permanecem. Quando tudo acabar, tudo nesse mundo acabar, restarão apenas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, principalmente o amor. Agora, quanto ao coração, Jeremias, o profeta Jeremias disse no capítulo 17, versículo 9 de Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Somente Deus conhece nosso coração, somente Deus sabe do que nós somos capazes de fazer. E seguir o nosso coração na procura por alguém, na procura pela pessoa certa, não é uma péssima ideia. Somente nos traz problemas, somente nos traz sofrimento. Aliás, se você sofre por amor, com certeza é porque você ouviu primeiro o seu coração antes de você refletir, antes de você pensar, antes principalmente de você colocar nas mãos de Deus tudo o seu relacionamento. Às vezes na maioria das vezes, você está sofrendo por uma pessoa que não merece você. Eu estou falando não somente para as mulheres, mas também para os homens. Se você sofre por alguém, procure saber se Deus quer realmente que você fique com essa pessoa. Se o seu relacionamento amoroso realmente está de acordo com a vontade de Deus. Se tudo que está escrito aqui em 1 Coríntios 13, 4, 7, de 4 a 7, está acontecendo com o relacionamento de vocês. Que se alguma coisa estiver fora do relacionamento de vocês, tem um drone passando em cima de mim. E você tem que pensar, se refletir, colocar nas mãos de Deus, se realmente é a vontade de Deus que isso aconteça. Agora vamos à eternidade. O amor é eterno? É. O amor é infinito? É. Mas o que é a eternidade? Esse livro também critica a eternidade, diz que nada é eterno, o que importa é o hoje, o que importa é o agora, o que importa é o que está acontecendo conosco quando estamos nesse mundo. Mas nós devemos nos preocupar com a eternidade, sim, porque nossas atitudes aqui neste mundo refletem sobre o que acontecerá conosco na eternidade, para o bem ou para o mal. Vejamos só o que diz a Bíblia. No Salmo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Ou seja, Deus é eterno, Deus criou este mundo, e por ser eterno, Deus não tem começo nem fim. Por ser eterno, Deus nos conhece desde antes de nós nascermos. Deus sabe exatamente tudo o que está acontecendo conosco, tudo que nós fizemos desde o ventre de nossa mãe, quando começamos a falar, quando começamos a andar, quando fomos à escola pela primeira vez, as primeiras decepções amorosas que nós tivemos, Deus estava lá, Deus viu tudo, Deus sabia tudo que se passava no nosso coração, na nossa mente. Portanto, não tente enganar Deus achando que Ele não sabe de nada, porque Ele sabe de tudo. Aliás, Ele é o único que sabe de tudo. Ele é o único do qual nós não podemos esconder de maneira nenhuma. E Eclesiastes tem várias passagens sobre a eternidade. Eclesiastes 3, versículo 11 diz o seguinte: tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Por quê? Porque o pecado tirou da mente humana o real conceito a respeito de eternidade, a real definição, por que realmente Deus colocou a eternidade no coração do homem. Até o pecado, o ser humano entende isso. Agora, Deus não consegue, o ser humano não consegue entender. Por quê? Por conta do afastamento do ser humano de Deus. Mas a partir do momento que o ser humano se reaproxima de Deus, Deus faz o ser humano entender, pelo menos em parte, tudo aquilo que agora está oculto. Porque ninguém nesse mundo, por mais que queira, ninguém nesse mundo quer morrer, quer deixar de existir. Ele quer algo mais. Esse foi o próprio Deus que colocou no coração do homem. Portanto, Jesus, quando veio a este mundo, ele buscou fazer com que as pessoas entendessem a respeito disso, entendessem a respeito da eternidade. É o que ele falou lá para Marta, quando Lázaro morreu. Ele disse para Marta, lá em João capítulo 11, versículo de João capítulo 11, versículos 25 e 26. Disse-lhe Jesus, dizendo a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isso? Espero que você creia também. Porque existe algo mais
depois que terminar esta vida? De que lado você quer estar? Você quer estar ao lado de Jesus nas mansões celestiais quando nós deixarmos esse mundo? Se você tiver uma vida plena de comunhão com Deus, se você receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador, sua eternidade será ao lado de Jesus, no céu, na Nova Jerusalém. Mas e se você não tiver esse encontro real com Deus, se você não receber a Cristo? Com certeza você não gostará de saber o que acontecerá. Por isso vamos à juventude. Eclesiastes 11, versículos 9 a 10 diz o seguinte a respeito da juventude: Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, de que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, o teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ou seja, a juventude é algo tão efêmero, algo tão rápido, tão passageiro, que deve ser aproveitado da melhor maneira possível. A juventude, como percebemos bem nesse livro aqui, é algo muito rápido, passa muito rápido. Portanto, a melhor maneira de aproveitar bem a juventude, de gozar bem a juventude, de fazer algo, de você ter uma juventude agradável, que não lhe traga lembranças ruins, que não lhe traga mágoas, ressentimentos, rancor, raiva, ódio, muitas vezes, é você aproveitar bem a juventude da maneira certa. Procure colocar somente coisas boas na sua mente. Evite que o fogo da paixão, um fogo consumidor que mais destrói do que constrói, tome conta do seu coração. E procure ocupar sua mente só com coisas boas. Procure uma comunhão mais íntima com Deus. Aprenda a tocar um instrumento. Pratique esporte. Estude. Pense na profissão que você quer exercer depois que você crescer, ficar adulto. Então, procure ocupar sua mente somente com coisas saudáveis, para que você não seja tentado a partir para os finalmente, como se diz na gíria, antes do tempo. Porque o sexo antes do casamento é pecado. E por que é pecado? Porque você tem intimidades com a pessoa. Você tem intimidade sexual com alguém antes de conhecer realmente essa pessoa, ou antes de ter certeza de se essa pessoa certa que Deus escolheu para você. Você está pulando etapas de sua vida que você poderia aproveitar da melhor maneira. Você está experimentando algo que Deus reservou para a época certa, antes da época certa, porque quando chegar essa época, se você fizer sexo antes do casamento, você certamente terá uma vida difícil depois que você se casar. Você e sua esposa não terão o devido a paixão, porque todo relacionamento, todo casamento tem que ter um namoro. O namoro não acaba com o casamento, o namoro continua após o casamento. E como ele continua? Quando o casal se preserva sua intimidade. Mas se o casal não preserva sua intimidade antes do casamento, isso acaba. O casamento se torna algo sem graça, a rotina toma conta. E você e seu marido, no caso, se você vai falar com uma mulher, no caso o marido e a esposa, deixam de ter aquele prazer de ficar juntos. Aí acontecem brigas, acontecem frustrações, desilusões, e o relacionamento deixa de ser algo prazeroso, algo gostoso, para ser um fardo, uma carga pesada. Por isso que existem tantos relacionamentos extraconjugais. Inclusive, esse livro fala de um relacionamento extraconjugal do ponto de vista da mulher traída, do ponto de vista do homem, do traidor, do ponto de vista da outra e do ponto de vista da filha do traidor. E agora sobre mais um texto bíblico sobre a juventude. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Lá em Eclesiastes 12, versículos 1, 13 e 14. E finalmente, mais um texto bíblico sobre a juventude, 1 Timóteo 4,12. Timóteo era um discípulo de Paulo que estava a cargo de uma das igrejas pelas quais, não lembro exatamente se foi a igreja que ele criou, da qual ele é responsável, mas Timóteo era jovem, mas estava
à frente de uma igreja. E Paulo, aconselhando Timóteo, escreveu o seguinte: ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, como eu já disse, devemos aproveitar a juventude fazendo coisas boas, devemos usar devidamente a nossa juventude, porque a juventude passa muito rápido. Portanto, como se diz aqui, devemos nos tornar exemplo das pessoas que também temem a Deus. De todas as pessoas ao nosso redor, na verdade. Em nosso falar, em nosso agir, praticando o verdadeiro amor, na fé, no temor a Deus, e na pureza, como eu já disse, na pureza, inclusive pureza sexual. Guardando-nos para a pessoa certa no momento certo. Que não venhamos a ter frustrações, decepções, desilusões. E portanto, e finalmente devemos usar devidamente a nossa liberdade. A liberdade que Deus colocou à nossa disposição. Porque João capítulo 8, versículo 36, mais uma vez Jesus falando, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe liberdade no pecado, o pecado aprisiona. Muitas pessoas acham que o pecado é a liberdade, que nós devemos nos prender a dogmas, nós devemos prender a regras, nós devemos nos prender a religiões. E até certo ponto concordo, porque quando a religião se torna um fardo, se é algo que aprisiona o ser humano, faz mais mal do que bem. Mas quando você tem uma comunhão íntima com Deus, verdadeira com Deus, religião não é um fardo. Ela ajuda você a ter uma comunhão ainda melhor com Deus. Quando você está reunido na igreja com pessoas que professam a mesma fé que você, que também servem a Deus como você sente prazer em estar com elas, seja no templo, seja numa reunião, nas casas, em células, enfim. Você sente prazer nisso. E quando a verdadeira liberdade é quando nós nos libertamos do pecado. Nós não temos mais prazer em pecar, porque o pecado aprisiona, o pecado escraviza, porque ele nos torna dependentes de fazer coisas ruins para sermos felizes, para sermos satisfeitos. Ele é um vício, é como cigarro, droga, álcool. Você fica viciado no pecado, você não consegue se livrar do pecado, para que você sinta prazer, para que você sinta alegria, para que você tenha um sorriso, falso sorriso. Você precisa pecar, você precisa fazer algo errado. Você precisa subir até uma montanha bebendo, até cair, fazendo sexo, fazendo coisa errada, se relacionando com um homem que não merece você, no caso da mulher, fazendo coisas erradas com ele, matando aula, mentindo para os pais, para sair com o namorado, indo para balada, muitas vezes fazendo o que não deve. Mas Jesus Cristo liberta, o sangue de Jesus liberta, ele lava, purifica, ele quebra as cadeias que o aprisionam ao pecado. Tanto que Gálatas 5, mais uma carta de Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque quando damos lado à carne, nós pensamos somente em nós mesmos, nós somos egoístas. Mas quando nós nos libertamos da carne, ou quando impedimos que a carne domine nosso ser, porque nós somente seremos libertos de uma vez por todas da carne quando nós tivermos nosso corpo restaurado. Quando Jesus voltar e nos tornar perfeitos, nós transformar nossos corpos para que nós nos apresentemos diante dele nos céus, na eternidade. Mas enquanto isso não acontece, nós ainda teremos preso esse corpo carnal, esse corpo pecaminoso. A melhor maneira de controlarmos isso é ter uma comunhão constante com Deus, para que o Espírito Santo habite em nossas vidas e detenha. É como o coquetel, o AZT. O AZT fazia isso, agora o coquetel de medicamentos contra a AIDS, por exemplo, contra o vírus HIV. O coquetel controla a AIDS, mas não acaba definitivamente com a doença. A doença está controlada, mas você não está curado da AIDS. Primeiro o AZT e agora os coquetéis, medicamentos, eles apenas controlam a doença, mas você está curado. A mesma coisa com relação à carne. Nós não estamos curados dos efeitos maléficos da carne, mas o Espírito Santo, quando nós somos revestidos do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós,
ele controla os impulsos da carne para que nós não pequemos. Mas quando damos lado à carne, aí voltamos a pecar. E aquele que é salvo, remido pelo sangue de Jesus, ele se arrepende dos seus erros e permite que o Espírito novamente ocupe sua vida, controlando os efeitos maléficos da carne. E aqui fala que nós somos chamados à verdadeira liberdade, que é a liberdade trazida por Jesus Cristo. E nós, sendo servos uns dos outros pelo amor, que quando nós não damos lado à carne, nós deixamos de ser egoístas e pensamos nos outros. Pensamos em satisfazer não somente a nós, mas também aos outros. E a pessoa que é egoísta quer satisfazer somente a si própria, prejudicando os outros. Agora, aquela pessoa que é serva, aqueles que são servos uns dos outros pelo amor, não pensam somente em si próprios, eles pensam nos outros. Ah, mas será que aquilo que eu farei prejudica outras pessoas? Prejudica meus pais? Prejudica meus professores? Prejudica meus colegas de classe? Prejudica as pessoas que estão ao meu redor? As pessoas que estão lendo aquilo que eu escrevo? Então, resumindo tudo, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de propor 3 vídeos para que você assista. 3 vídeos para que você possa assistir. Um vídeo que eu gravei, o último vídeo que eu gravei, na verdade, que eu publiquei, falando sobre a sofrência. Sofrência, para quem não sabe, é sofrimento e carência. A junção das palavras sofrimento e carência. Eu deixarei os links aqui na descrição dos 3 vídeos. O primeiro vídeo fala sobre a sofrência, um vídeo meu. O segundo vídeo fala sobre a pessoa certa, um vídeo gravado pela Fabiola Mello, que é uma palestrante que está percorrendo todo o Brasil, que ela começou a gravar vídeos exatamente como muitas vlogueiras, como a própria Bruna Vieira, falando a respeito de sentimento, de amor, de relacionamento humano entre homem e mulher. E Deus tem usado a Fabiola Mello para edificar, transformar muitas vidas, pela internet e fora da internet também, nas igrejas onde ela passa, com o marido dela. E o terceiro vídeo é um vídeo da Bianca Toledo, que é uma outra missionária. Uma missionária, para quem conhece a história dela, sabe que ela passou por uma experiência de quase morte. Ela praticamente morreu e ressuscitou. E quem pesquise sobre o que aconteceu com ela, mas primeiro assista esse vídeo, que é o terceiro vídeo dos 3 que eu estou colocando aqui na descrição, que fala sobre como o conceito que nós temos de nós mesmos. Será que o conceito que nós temos a respeito de nós mesmos é correto? Saiba aqui nesse terceiro vídeo que eu citarei aqui. E finalmente, finalizando esse vídeo, eu quero falar com você, Bruna Vieira. Se você estiver assistindo esse vídeo, eu quero fazer um desafio para você. Assim como eu li este livro, estou gravando essa resenha, terminando de gravar essa resenha sobre esse livro, eu gostaria que você acessasse o 4º link que está aqui na descrição, desse uma olhada nos 10 livros que eu já publiquei, escolhesse um deles, encomendasse um deles, procurasse de alguma forma ler um dos livros que está aqui, um dos 10 livros que eu já publiquei pelo Clube de Autores, e gravasse uma resenha sobre um desses livros, ou pelo menos publicasse no seu blog, para que eu possa ver lá, e outras pessoas, não somente para me ajudar no meu trabalho, mas principalmente para que as pessoas, porque eu escrevi meus livros, eu sou um escritor, meu propósito como escritor é fazer diferença na vida das pessoas. Eu não quero ficar rico, eu não quero ficar famoso, eu quero fazer diferença na vida das pessoas por meio dos meus livros. Por isso, eu atendo esse meu pedido, aceito esse meu desafio. Assim como eu li o seu livro e estou gravando esta resenha, leia pelo menos um dos meus 10 livros que eu já publiquei. E eu tenho certeza que não só você, mas todas as pessoas que admiram o seu trabalho, que admiram o seu talento como escritora, serão impactadas por meio da resenha que você gravar sobre um dos meus livros. Que Deus abençoe você, Bruna Vieira, que Deus a oriente em tudo aquilo que você fizer, e todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, os leitores da Bruna, os que acompanham os canais, o canal dela no YouTube, os perfis dela, o blog e tudo mais, todos os demais que estão assistindo esse vídeo, conhecidos meus ou não, celebridades ou não, que Deus os abençoe, que Deus os oriente, e procurem saber qual é a vontade de Deus para as suas vidas e todas as áreas das suas vidas, inclusive na vida sentimental. Muito obrigado, que Deus abençoe.